Um maratonista japonês que ele surpreendeu o mundo todo porque ele era um maratonista amador, não era aqueles caras profissionais que viviam ali de maratona e tal, mas um certo dia o mundo todo se surpreendeu porque um maratonista japonês amador, ele venceu a maratona de Tóquio e a maratona na Itália, né? Ou seja, se ele tivesse vencido apenas uma maratona, né, ou seja, são 42 quilômetros, poderia até ser uma coincidência, mas ele vencer duas maratonas a nível mundial, ele surpreendeu o mundo todo, né? E as pessoas ficaram, os jornalistas, né, indagaram ele e perguntaram como que ele tinha feito para conseguir, o que ele tinha feito para conseguir isso, né? Para ganhar de pessoas profissionais que viviam de correr maratonas. E ele falou que a estratégia dele era a seguinte: a maratona ela tem 42 quilômetros, né? E ele disse que quando ele pensava nos 42 quilômetros, toda vez ele nunca, quando ele corria pensando nos 42 quilômetros, ele não conseguia terminar ou ele não conseguia aquele tempo desejado que ele queria. Até que um dia ele teve a ideia de dividir, né, todo o percurso, os 42 quilômetros, ele dividiu em 8 partes de mais ou menos 5 quilômetros, né? E em vez dele pensar em uma corrida de 42 quilômetros, ele apenas pensava nos próximos 5 quilômetros. E aí ele corria, dava o máximo dele para aqueles 5 quilômetros, e quando chegava lá, ele pensava assim: será que eu consigo mais 5 quilômetros? E aí ele dizia para ele mesmo: sim, eu consigo. Então ele é como se ele estivesse iniciando uma nova corrida de 5 quilômetros. Ou seja, o segredo daquele cara era repartir o todo em várias partes pequenas para que ele conseguisse ali o objetivo final. E foi bem sucedido, né? E por que será que eu estou te falando essa história, né? Não é em vão. É que é o seguinte: quando eu iniciei, né, essa jornada de montar pedais, eu me deparei com uma confusão mental por ter muitas informações. E quando a gente tem muita informação, quando a gente pensa em algo muito difícil de entender, é natural que a gente fique paralisado. E aí, em vez da gente ter o nosso resultado, a gente fica parado e acaba não fazendo, acaba desistindo, porque a gente está confuso e a nossa mente ela não gosta de confusão. A nossa mente ela está o tempo todo tentando poupar energia, né? Então, se ela tem confusão, ela prefere voltar ali para a zona de conforto dela, que é o lugar onde ela entende as coisas. Ela sempre procura ir para onde ela está entendendo. Então, eu percebi, né, que essa confusão de pensar assim: preciso montar um pedal. E aí vinha na minha mente logo tudo o que era um pedal, né? E eu lembro que o ponto de partida, né, o ponto que me fez mudar do estágio de procrastinação, de não fazer meu pedal, para o estágio de montar meu pedal, foi quando eu tive clareza, né? Eu decidi ter clareza e dividir o pedal em várias partes, né? Dividir em várias partes. Eu preciso entender primeiro isso, primeiro essa parte, depois essa parte.